Essa médica vai te ajudar a parar de fazer escolhas erradas na beleza e no skincare, te revelando o que realmente funciona e o que não funciona. Tá pronta? Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, força criativa do universo, harmonia que une tudo que vive. Aqui a gente fala sobre tudo que você precisa saber para viver uma vida muito mais leve e mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder, beleza e realização. Se você está chegando agora, eu sou Lila Inspira, mãe, palestrante, empresária, mentora de empresárias, engenheira e líder do empreender feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direito natural de toda mulher. Para a gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um episódio novo vai ao ar no YouTube e no Spotify. Para não perder nenhuma novidade, nenhum episódio, já se inscreva e ative as notificações. E agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Essa médica vai te ajudar a parar de fazer escolhas erradas na beleza e no skincare, te revelando o que realmente funciona e o que não funciona. Ela, que fala sobre beleza na internet, também ajuda mulheres a montar rotinas de skincare que realmente funcionam. Ela que tem mais de 200 mil seguidoras e incontáveis pacientes ao longo da carreira. A Gabi vai na contramão do hype e questiona modismos que não te ajudam em nada e, muito pelo contrário, muitas vezes pode te atrapalhar. Além disso, ela traz reflexões profundas sobre autoestima, envelhecimento e liberdade, mostrando que você não precisa se culpar por querer se cuidar e ficar ainda mais bonita. Águias soberanas, desejem as boas-vindas para essa outra águia soberana que também já foi minha mentorada, Gabi, do Verde Limão. Muito obrigada. Adorei a introdução, viu? Poderosa, poderosa. Você não vai fazer o Águia? Águia soberana. Eu não sei se elas me viram rindo um pouquinho aqui no começo, porque quando eu falei, olhando para a câmera, eu vi você balançando as asinhas. Que linda, querida, que alegria te receber aqui, Gabi. Muito obrigada. Conheço a Lila de longa data, viu, gente? Pra quem não sabe. Nossa, já tem um tempão. Eu nem sei, 2022, já tem muito tempo, né, Gabi? Tem tempo mesmo. E eu admiro o seu trabalho de lá pra cá, desde sempre. Gabi que fala de beleza e de cuidados com a beleza de um jeito muito diferente e único. Ela tem um bordão, não passa pano pro que não presta, ainda tem esse bordão? Ainda tá lá no meu perfil. Que legal! E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, Exatamente, né? Exatamente. Vamos ver se a gente consegue dar uma ajudada aí, né, do pessoal em casa. Tá Eu tenho certeza que sim. E você disse que tá precisando, porque todos os dias nós somos bombardeadas com uma série de dicas Desinformação. Pronto. E vamos começar por aí, então, Gabi? O que a mulher que está ali do outro lado, que todos os dias ela recebe alguma informação de algo que funciona, que é muito bom para a pele, por exemplo, e que vai deixar a pele muito mais bonita. Como é que a gente pode já começar esse episódio trazendo para ela a principal clareza sobre o que realmente funciona e o que não funciona quando a gente fala sobre uma pele mais bonita? Olha, difícil, tá? Difícil. Mas eu acho que se eu fosse tentar trazer num primeiro momento, eu falaria que todo mundo tá tentando te vender alguma coisa. Então, na internet, né, em vários lugares. Mas quando a gente pensa em bem-estar e beleza, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes essa venda, né,
não sei se eu usaria tentativa de venda, mas muitas vezes essa venda que vão querer te fazer, de certa forma, ela vai vir disfarçada de algo que faz bem para você. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje na área da saúde, é desmistificar essa venda de algo que vem com essa máscara de algo que faz bem para você, mas que não faz bem para você, entende? Então, a partir do momento que a gente começa a clarear, esclarecer, fazer com que a gente consiga enxergar. Eu falo às vezes que tem coisas que a gente não enxerga até que alguém ensine a gente a enxergar. Então, são coisas que a gente não olha até que alguém te ensina, que você pode olhar para aquilo. Na própria área médica, então, às vezes, uma manchinha ali, para muitas pessoas é só uma manchinha. Por que para mim não é? Porque eu aprendi a enxergar. O meu objetivo aqui hoje é muito mais tentar fazer com que vocês consigam ter um pouco mais de facilidade de enxergar coisas que podem fazer bem para vocês, de fato, e coisas que, por mais que elas venham com essa carapuça, né, do lobo que faz bem, não vai te fazer bem e muitas vezes vai, inclusive, atrapalhar tratamentos, expectativas, a questão financeira, né, que a gente gasta com algo que não vai para frente. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente podia começar. Como é que a gente pode identificar uma narrativa, um produto que tá com aquela máscara, com aquela embalagem de algo que é saudável, que faz muito bem e que, na verdade, não é? Como a gente, pessoa comum, consegue discernir uma coisa de outra? Não é fácil, porque mesmo pra gente que é profissional, não é fácil, muitas vezes. Mas se eu fosse falar, assim, uma frase mais rápida, seria desconfie de tudo que é bom demais. Sabe aquela história de não existe almoço grátis? Uhum. Então, por exemplo, sempre que aparecem... Ai, nossa, é o que mais tem na internet. Então, do nada, aparece uma pílula nova que vai reverter os cabelos brancos. Ou algum tipo... Normalmente é suplementação, tá? Mas nem toda suplementação é um problema. Mas normalmente essas promessas, elas vêm disfarçadas normalmente de algum tipo de suplementação. Mas, por exemplo, sempre que chegar algo para vocês que promete algo que é muito incrível e que a medicina em específico está há muito tempo tentando aprender, tentando trazer ali para consultório, normalmente não é aquilo que promete. Sempre pensa assim... se tiver algo, por exemplo, que vai te ajudar a emagrecer dormindo, né? Que eles adoram vender, que vai retardar, que vai reverter queda de cabelo, que vai deixar o cabelo branco com cor de novo. Sempre pensa que os médicos vão ser os primeiros a saber, porque é a nossa área de trabalho e muitas vezes é a nossa área de pesquisa também. Então, se é algo que, nossa, essa pílula que normalmente vem assim, a indústria não quer que você saiba. A indústria não quer que você saiba disso aqui. Normalmente é caô, que eu falo brincando. Então, muitas vezes as meninas mandam no meu direct assim, Gabi, isso aqui é verdade ou é sensacionalismo, etc. Eu entro ali, normalmente eu já mando kkk, sensacionalismo, kkk, enfim, é caô. Então, a gente consegue ver mais ou menos por esse excesso de promessa em coisas que são muito difíceis de se obter. Tudo que é muito difícil é uma dor grande do público. Então, tudo que é uma dor grande é algo mais fácil de se vender, porque são coisas difíceis. Entre elas, emagrecer. Emagrecer não é fácil. Você conseguir um corpo atlético também não é fácil. Tratamentos acneicos não são fáceis. A acne é uma doença, inclusive. Então, muitas vezes não se trata como doença, mas é. Então, é necessário, sim, busca de ajuda profissional. Queda de cabelo não é de fácil tratamento. Reverter coloração, por exemplo, o fio começa a ficar branco, então você quer deixar ali o cabelo, né, da cor natural por mais tempo. Tudo isso são dores que a gente fala na medicina, são desejos do nosso público, dos nossos pacientes, que são difíceis, requerem muita pesquisa e não tem uma resposta fácil. Então, sempre que aparece ali uma resposta fácil de uma coisinha milagrosa que você vai comprar e funcionou, normalmente, infelizmente, né? Porque se fosse fácil, todo mundo ia ficar mais contente, mas normalmente não é isso. E, Gabi, você pode trazer pra gente alguns exemplos de produtos? Por exemplo, gominha para fazer o cabelo crescer mais rápido. Você pode trazer alguns exemplos do que não funciona? A gominha foi o clássico, né? Foi, na verdade, o produto com o qual eu viralizei lá atrás. Foi falando sobre gominha de cabelo. Mas, por exemplo, um que eu acho que talvez não seja do seu nicho, porque a gente que vive isso, né? Não só eu que trabalho, mas a galera que tá nesse nicho de skincare que gosta, a gente muitas vezes tem essa familiaridade. Mas, por exemplo, um que foi febre, que eu também falei na época, tem muitos anos, não sei nem se o pessoal vai lembrar, era aquela esponjinha, sabe? Aquela esponjinha de silicone. Você lembra disso? Ou você não lembra? Desse hype? Foi uma esponjinha de silicone, que eu não vou citar marcas,
mas que ela foi muito hype uma época. E uma esponjinha, ela chegava a custar ali mais ou menos R$ 1.000, dependendo de quão tecnológica era, porque ela vinha com aplicativo e etc. Qual que era a promessa? A promessa é que essa esponjinha, ela ia ali melhorar muito os cuidados da qualidade da pele, etc. E eu lembro que na época, pra mim, foi quando eu tive o primeiro clique dessa questão da internet. Porque as gominhas, que foi quando eu viralizei, por quê? As gominhas, que foi quando eu viralizei, foi depois. Então, eu já falava sobre isso, mas eu não tinha viralizado ainda. Mas eu comecei por conta dessa esponjinha, porque eu lembro que, na época, eu ficava muito passada, porque o que eles faziam? Eles contratavam ali meia dúzia de blogueira que estava em alta, na época, colocavam elas para usar essa esponjinha. Muitas já tinham a pele ótima, inclusive, e aí elas falavam que essa esponjinha era muito boa e que isso resolvia a pele, etc, etc. E aí, nessa época, eu ficava muito com a minha mãe no consultório. Minha mãe é médica, né, dermatologista, e eu trabalho muito com ela. E eu lembro que chegava muito o pessoal comentando dessa esponjinha e ela não fazia ideia de onde que isso estava vindo, porque ela não usa internet, não é, ela tem 68 anos, assim, não tá nessa realidade. Então eu consegui ver o quanto uma coisa repetida várias vezes. Não queria falar mentira porque eu acho um pouco pesado, mas você já ouviu aquela frase que fala uma mentira quando a gente repete várias vezes, ela acaba virando uma verdade. Então, foi aí que eu tive esse clique de que quando a gente repete muitas coisas, inclusive por outras bocas, no caso as blogueiras, né, quando elas são contratadas, isso entra na cabeça das pessoas de uma maneira que, por exemplo, um dos maiores questionamentos que a gente fazia na clínica era: ok, você gastou R$ 1.000 na esponjinha do momento, mas que produto você está passando nessa esponjinha? Então, a pessoa comprava essa esponjinha do momento, mas ela não gastava, por exemplo, com um sabonete ali de qualidade para o tipo correto da pele dela. Então, a gente via o mau uso Do marketing? Não é do marketing. Em relação ao paciente, seria em relação ao mau uso das prioridades, entende? Porque, assim, qual que seria a prioridade? Não é que é um problema o paciente ter uma esponja. Na verdade, nesse caso, é porque essa esponja ela não faz bem para a pele. Então, tem esse detalhe ainda que ela causou muita irritação em peles sensíveis. Mas a grande questão é a questão da prioridade. Poxa, você quer cuidar da sua pele. Qual que seria a lógica, né, para alguém que está no meio? Você vai investir em bons produtos, você vai investir no acompanhamento profissional, se você não sabe quais são os bons produtos, porque aí você vai realmente certeiro, né, naquilo que precisa. Mas não, qual que era o investimento? A esponja de R$ 1.000. R$ 1.000 é caríssimo, dá para fazer uma rotina digna de princesa com R$ 1.000, entende? Então, o grande problema é a capacidade que, às vezes, algumas narrativas têm de mudar a nossa prioridade. Prioridade de quem está assistindo. Então, você começa a achar que é a esponja que vai resolver e não realmente o que vai resolver, entende? Total. Eu acho que é aí. E daí a gente consegue entrar em vários outros produtos. É infinito a linha disso. Por exemplo, tem para emagrecer, é o que mais tem. Então, tem ali aqueles suplementos encapsulados para ajudar a emagrecer, termogênico. Não sei se vocês já viram também, tem um que é super famoso, que é de passar no bumbum também, para tratar a foliculite. Gente, foliculite é uma questão que muitas vezes a gente demora pra caramba, tem que fazer procedimento para tratar, e o pessoal quer vender creme de bumbum para tratar questões que são questões de saúde, muitas vezes. Então, é isso que me deixa dos cabelos em pé, sabe? É justamente aí. A narrativa ela é tão forte que ela parece que cega quem tá assistindo. Essa pessoa ela não consegue mais raciocinar o que faz sentido, o que não faz, aonde que vai o investimento dela, onde é que não vai. Ela quer... E eu acho cruel porque é aquilo que eu falei no começo, a gente pega uma dor dessa pessoa. Então, poxa... Muitas vezes a gente pega a questão do emagrecimento, das pílulas de emagrecer, né? Dos suplementinhos. Poxa, emagrecer não é fácil. Então, você tá pegando ali uma questão que não é só o emagrecimento daquela paciente, daquela pessoa que usa Instagram, que usa o TikTok. É muito mais uma questão de você pegar... Quando a gente tá desesperado, quando tem uma coisa que machuca muito a gente faz qualquer coisa. Entendeu? Qualquer coisa. Para tirar essa dor, para se sentir melhor. Então, eu acho muito cruel quando as marcas elas usam essa narrativa de que elas vão te trazer essa paz, essa cura, entre aspas, porque elas não vão. E aí, quando esse paciente chega no consultório, ele chega machucado, ele chega cansado, ele chega com gastos financeiros que muitas vezes ele não devia ter feito, entende? Então, eu falo que é um retrabalho que a gente tem, é o trabalho de orientar corretamente, de cuidar, mas é o trabalho também de... Às vezes, a gente tem que puxar essa pessoa e falar, olha,
não foi sua culpa, né? Você tem que entender que realmente a mídia muitas vezes faz isso, ou mesmo de abrir os olhos dela em consulta. Às vezes ela ainda chega com esse pensamento. Então, às vezes a gente tem que chegar e falar, não, peraí, eu vou te explicar como é que você vai fazer a partir de agora e eu prometo que você vai se sentir melhor. Eu não posso prometer uma cura, mas eu prometo que desse ponto que você está hoje, a cada dia você vai estar um pouco melhor, entende? E, Gabi, esse seu jeito de olhar para a medicina e também para essa consciência que você busca trazer sempre para suas pacientes, para sua audiência, isso nasceu em qual momento? De onde veio isso? Como que começou isso? Não sei te dizer. Dizem as más línguas das minhas seguidoras que é a lua em aquário. Você gosta de signo? Pode ser. Aquário Já tem ouvi dizer. tudo a ver com inovação, com causas coletivas, inclusive. Mas, assim, sinceramente, eu acho que pode ter vindo um pouco da minha mãe, no sentido de que quando eu era pequena, a minha mãe não me explicava muitas coisas. Então, ela falava, é assim porque é assim, sabe? Então, aceita porque tô fazendo isso pro seu bem, né? E eu nunca gostei de depender de ninguém no sentido do que é melhor pra mim. Então, pra mim sempre foi muito importante eu buscar a verdade, não só a minha, mas por mim, sabe? E não pelo outro, não pela tradução do outro. Então, eu não quero eu não quero ter isso como algo importante pra mim porque você disse. Por mais que você seja uma pessoa incrível, que eu ame muito, como minha mãe. Eu sempre quis ir atrás por mim mesma, sabe? E pode ter, sim, muito a ver com aquário. Tem que olhar o seu mapa como um todo, porque tem muitos detalhes. A gente teve um episódio que a gente gravou passado, recente, dessa terceira temporada, que é astrologia pura. E a gente fala de quase que todos os símbolos de um mapa. Então, existem muitas camadas, mas a lua em aquário pode ter muito a ver, porque tem a ver com tudo que é disruptivo, com a inovação, como eu falei também, com o coletivo, Tecnologia com causas. também, né? Tecnologia, internet, exato. Eu vou falar pra vocês que eu não era muito dos signos, não, tá? Há uns anos atrás, mas a gente vai estudando, vai vendo, vai se impressionando, né, com o tempo. Depois assistam. Você que tá aqui, pode ser que você nem acredite em astrologia e lá a gente prova que não é uma questão de acreditar. Assista esse episódio com a Mayara Tavares, Baixe Suas Barreiras. Assista ali os primeiros momentos, porque a gente até falou assim, o sol. O sol não impacta a nossa energia, nossa disposição, o sono. Traz pra gente mudanças, até questões hormonais, o ciclo circadiano e tantas outras coisas. Assim como o Sol influencia a gente, a Lua e os outros planetas. E aí a gente começa a baixar essas barreiras e fala assim, não, peraí, deixa eu ouvir um pouco mais sobre isso. Então depois você dá uma olhada nesse episódio que você vai descobrir muita coisa aí que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Aproveitando que a gente tá falando sobre disruptivo e rebeldia, porque Aquário tem um quê de rebelde. Quais são os maiores erros que as mulheres cometem na hora de cuidar da própria pele e que você vai chegar aqui e vai falar assim, ó, tá errado, não é por aí? Primeiro erro que eu vejo bastante, na minha opinião, tá? Assim, porque também não sou, né, absoluta aqui que vou falar o que vocês devem ou não fazer. Mas eu, como profissional, o maior erro que eu vejo isso não só pra skincare, tá? Isso pra vida. Mas às vezes eu vejo as pessoas querendo sair do básico pra ir pra o, entre aspas, extraordinário, sem ter o básico bem feito. Então, o que é o básico bem feito do skincare? Gente, não tem segredo, limpeza, hidratação e proteção. Esse é o básico. Então, às vezes, a gente vê as pessoas investindo no creme diferentão, enfim, no produto novo que tal marca lançou, que blogueira tá usando. Vai do básico. O básico bem feito, ele funciona e muito. Então, antes de você ir ali, né, procurando o extraordinário, eu gosto de fazer primeiro um básico bem feito que funciona, e aí a gente consegue ir adicionando os elementos que vão fazer o seu básico ficar mais extraordinário. Dá pra entender? Faz sentido? Sim, faz muito sentido. E em termos, agora, práticos e mais específicos, porque limpeza, hidratação e a proteção. Limpeza, água com sabão? Ou como que deve ser essa limpeza? Então, é importante a gente avaliar cada caso, mas no geral, vamos supor que é uma pessoa que não tem renda, não tem como cuidar. Um próprio sabonete glicerinado, ele já vai funcionar bem. Mas, dependendo do tipo de pele, né, aí a gente vai entrando mais
nas especificidades de cada um. A gente vai ter, por exemplo, uma pele mais sensível, ela pede uma limpeza mais sensível, entende? Uma pele que tolera um limpante mais forte, a gente pode colocar. Uma outra coisa que eu vejo muito o pessoal fazer é assim, pele oleosa e acneica, é o clássico. A pele oleosa e acneica, ela acha que ela tem que, assim, limpar como se não houvesse amanhã. Porque muitas vezes as pessoas, elas associam a acne à sujeira e não tem nada a ver. Gente, a acne não tem nada a ver com pele suja, nada a ver com você não tá limpando bem. É realmente uma questão de saúde, tá? Quem tem a predisposição, quem tem a carga genética para isso, vai ter mais dificuldade ali no tratamento. Então, muitas vezes a pele acneica, o que eu vejo? Uma rotina muito pesada nessa pele. Só que a gente tem que lembrar que a pele acneica, ela já é uma pele mais inflamada. Então, o que você vai fazer? Você vai irritar muitas vezes mais aquela pele. Então, às vezes, é uma dessas coisinhas que a paciente já vem na cabeça, sabe? Que a gente tem que dar uma mudada ali no consultório. Um dos que mais acontece comigo é justamente eu explicar que a pele acneica e oleosa, ela tem que ser tratada tão gentil quanto uma pele sensível. Porque ela não deixa de ser uma pele sensível, ela tá inflamada, muitas vezes ela tá machucada ali, né? As pessoas espremem muitas vezes. E não é isso que às vezes a pessoa vai ver quando ela entra na farmácia. O que ela vai fazer? Ela vai entrar na farmácia e vai ter lá um monte de produto um do lado do outro, com a plaquinha. Pele acneica e oleosa. Ela vai entrar lá e vai pegar um produto lá, porque ela acha que, afinal de contas, ela se encaixa ali na pele acneica e oleosa, entende? Mas não é aquilo que vai ser melhor para ela. Então, assim, ela entender muitas vezes essas pequenas coisinhas que a própria simplificação ali na hora da venda, que é o que a gente estava conversando, atrapalha o paciente, entendeu? E nem é má fé, não. Essa questão da farmácia está realmente só segmentando ali. Mas, às vezes, o paciente ele tem que entender que ele é completo. Ele não é só a pele oleosa, ele não é só a pele acneica. Ele tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente está montando algo para ele, sabe? E essa limpeza, ela deve acontecer mais de uma vez por dia? Apenas uma vez? No banho, de manhã, Sim. e para cada um de um jeito? A gente vai começar a entrar nessa questão que realmente vai ser sempre para cada um. Porque eu tenho pacientes que moram fora do país, que moram em áreas muito frias. Não tem problema você, por exemplo, lavar o seu rosto de manhã só com água, dependendo de como foi sua rotina da noite. Não é um problema. Você pode fazer só uma lavagem com sabão à noite também. O sabão que a gente fala, né, é um produto ali que vem com essa função de limpeza. Mas a gente tem pacientes também, eu tenho pacientes que são surfistas. Os pacientes tomam vários banhos, entram no mar, entra aqui, entra ali. Então, realmente a gente tem que ir segmentando para aquilo que faz sentido para aquela pessoa, para aquela realidade. Por isso que eu falo, não tem muito uma regra para todo mundo. O que tá errado até tem, né? A gente consegue apontar. Mas o melhor para mim e para minha vida e para o meu trabalho, porque com que a pessoa trabalha também influencia, muitas vezes não é o melhor para você. E a magia tá justamente nisso, né? A gente entender essa diferença, porque aí a gente consegue trazer o que é melhor para aquela pessoa. Hidratação é a mesma coisa. Todo mundo tem que fazer. Não, mas hidratação, todo mundo tem que fazer. O pessoal fala, pele oleosa não se hidrata, porque piora. Gente, Jura? Desculpa, Não que eu até te interrompi. disso. É porque pra mim isso pega também no consultório. Todo mundo se beneficia de uma boa hidratação da pele. A pele oleosa e acneica é uma das peles que mais se beneficia quando a gente hidrata ela. E o pessoal não hidrata, porque acha que vai piorar. Todo mundo merece uma boa hidratação. Todo mundo merece. Toda a pele. Aí, ó, isso é pra no futuro, hein? Quando eu tiver minha linha de skincare. Toda a pele merece uma boa hidratação, de verdade. Uau, eu não imaginava isso. Quando a gente pensa, minha pele é oleosa, automaticamente a gente não precisa de hidratação. Precisa. O óleo, ele não é a hidratação em si, Uau. entende? É diferente. E essa é uma coisa, é um erro, né? Que a gente chama, muito comum. É uma... Como é que fala? Quando é aquela frase que todo mundo pensa. É um senso comum. É um senso comum que muita gente tem e que não faz sentido, não atrapalha, não é legal, não gostaria que fosse um senso comum. E essa hidratação
certamente muda o produto que vai ser usado numa pele mais seca ou numa pele mais oleosa? Sim. São produtos diferentes para hidratar Sim, essas peles a gente diferentes? consegue, exatamente. A gente consegue usar produtos de hidratação mais leve em pessoas que sentem a pele mais oleosa ou que moram em lugares muito quentes. Isso também influencia, né? Tanto o trabalho quanto onde essa pessoa está inserida também muda os cuidados dela. Então, a gente tem produtos mais pesados para uma pele que requer uma hidratação maior. Às vezes, alguém que mora na neve, que está no inverno, que tem a pele muito sensível, que faz uso de medicação, por exemplo, a famosa isotretinoína, que é o famoso Roacutan. Não sei se você já ouviu falar. Eu já tomei. Já tomou? Já. Eu tive crise de Ah, espinhas que- com 30 e poucos anos. Caramba! Uhum. Feia mesmo. E você Tive não que ficou tomar com Roacutan. cicatriz, né? Que bom. Não fiquei que com às vezes nenhuma deixa. cicatriz. Eu tenho cicatriz de catapora, mas de espinha não. Mas E então a gente tem que entender, novamente, a gente tem que entender onde é que essa pessoa está situada para a gente conseguir trazer o cuidado correto para ela. Isso é infinito. Então pode entrar tanto em onde ela mora, o que ela faz, com o que ela trabalha. Tem pacientes que trabalham em navio, por exemplo, entende? Então tem uma exposição solar muito maior, etc. Se ela faz uso de alguma medicação, como que ela tá, né? Quão disposto esse paciente está hoje para ter uma rotina de cuidado com ele. Então, eu tenho pacientes que estão em momentos de vida, por exemplo, mães que acabaram de ter filho. Não tem tanto tempo. Não consigo montar uma rotina, por mais que ela vai se beneficiar, não consigo montar uma rotina com 50 passos coreanos, né? Que estava em alta há pouco tempo atrás. Nossa. Ela não vai fazer, entendeu? Então, é isso. O básico bem feito é o que a gente tem que buscar sempre. Tem uma rotina de 50 passos coreanos, é isso? Tem. Eu acho que é 50. Depois a gente vê aí qual que é. Mas ficou muito em alta. A Coreia tá muito em alta agora, né? Por causa do K-pop, dos idols, dos doramas. Inclusive, eu estive na Coreia, né? No final do ano passado, para estudar sobre estética, skincare e beleza também. E lá é uma febre. A questão do skincare, assim... Tem produto para tudo. É encantador. Eu vou falar que realmente é encantador. A gente vê, tem vontade de provar tudo. Todas as lojas lá, eles têm o tester, né? Então, você pode pegar, testar, passar, cheirar. Aqui no Brasil, nem sempre tem tanto essa possibilidade de você testar todos os produtos que estão lá. E, assim, até pra mim, que trabalho com isso, às vezes a gente quer cair na tentação, porque é um produto que não é que ele entrega tanto, mas ele vem numa embalagem tão legal, sabe? Assim, ele vem com um cheirinho, com tanta coisa, com uma bolsinha de nananã, que a gente acaba tremendo ali. Eu confesso que eu até comprei menos coisa do que eu achei que eu ia comprar, porque hoje em dia eu sou bem treinada. Aquela coisa do olhar, eu sou bem treinada, porque realmente ajuda. Mas, por exemplo, o delineado que eu tô usando hoje é de lá. Comprei lá, na Coreia. E tá linda, Isso, maravilhosa. muito obrigada. Mas tem coisas muito legais lá também. Mas é isso, lá, esse cuidado com a pele é muito forte na cultura lá, né? É muito forte na cultura lá. E existe, sim, rotinas imensas coreanas de vários passos. Só que a gente entra naquela questão do que realmente é necessário, né? É Sim. cultural, acaba sendo cultural lá. Mas faz sentido a brasileira aderir? Depende, ela quer, ela gosta. A gente tem que entender também que o skincare, ele também é um momento de autocuidado, né? Quando a gente fala em autocuidado, não é o papinho do autocuidado para vender. É realmente a questão do autocuidado de se isso é um momento que a pessoa vai se olhar mais, ela vai ter um relaxamento, né? Às vezes ela até pode se observar melhor, até para ver manchinha, pintinha, o que for, alguma mudança nela, eu acho que é válido. Então, o autocuidado, ele tem que vir realmente no discurso de autocuidado. Ele não vai vir como uma autocobrança. São coisas diferentes. Sim, ou de um lugar de comparação também. E de olhar para fora para o que outras mulheres estão fazendo, por que elas estão comprando, o que elas estão investindo. E aí a pessoa fica nessa que nunca tem fim. Nunca. As possibilidades de É produtos infinito. e procedimentos que ela pode fazer. Mas se é algo que é verdadeiro, ela consigo mesma... Aí é outra coisa, né, Gabi? Com certeza. Não tem nem o que acrescentar. Concordo 100%. Então, a Coreia é uma referência. Você esteve lá buscando essas... E no Japão também. E o Japão também. Agora, é engraçado, porque a gente olha
para elas, para as mulheres coreanas e japonesas, e eu pensava, elas já nasceram com essa pele sem mancha, sem cicatriz, sem nada. Mas não é isso. Não. É fruto de uma cultura e um cuidado que elas têm. Lá eles têm é quase que uma obsessão com o cuidado com a pele. E lá se faz muita cirurgia plástica. Muita. Mas são diferentes das cirurgias plásticas brasileiras. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito, por exemplo, silicone. Lá na Coreia, não é normal tanto essas cirurgias corporais. Eles fazem mais no rosto. Então, tem uma cirurgia lá que, basicamente, né... Eu fiz muitas amizades na Coreia, então meio que o pessoal me contou algumas fofocas. Eu fico até com medo, assim, de estar reproduzindo algo que não é necessariamente verdade. Mas por estar lá e ter bastante contato com quem mora lá, né? Uma coisa que acontece bastante, por exemplo, é que aqui no Brasil a gente tem a festa de 15, né? Então a gente faz 15 anos, tem a festa, uma viagem das meninas. Lá é muito comum as meninas elas serem presenteadas aos 15 com cirurgia plástica. Em especial aquela cirurgia plástica que abre mais aqui o olhar, porque eles têm o olho mais... oriental, e muitas vezes essa ocidentalização do olhar é algo que eles fazem já mais novos, porque quando você faz ali perto dos 15, dá pra falar que foi a puberdade, sabe? Então você vai vendo ali a pessoa crescer e não fica tão... Porque ao mesmo tempo que se procura muito as cirurgias plásticas, elas ainda têm um quê de tabu, entende? Então é um lugar que tem muito, se faz muito, mas ainda lá não é muito bacana assim você ficar falando que mexeu aqui, que mexeu ali... eles são mais discretos, apesar de ser um ponto forte e ter até turismo. Hoje em dia tem até a questão turística de pessoas que vão lá para fazer procedimentos e muitas vezes cirurgias também. Uau! A gente estava falando sobre erros, acertos, alguns dos maiores erros. E agora, pegando esse gancho de muitas possibilidades e tratamentos e produtos e cirurgias que a gente pode, ou a gente tem como possibilidade, e o que de fato faz sentido, o que não faz sentido fazer. Você estava falando sobre alguns dos maiores erros que a gente fazer e tentar buscar o extraordinário, algo que pode não fazer muito sentido, sem fazer o básico, que no caso você trouxe, por exemplo, a limpeza, a hidratação e a proteção. Exatamente. Esse foi o primeiro ponto que você trouxe. E aí, só pra gente fechar esse primeiro ponto, antes de você trazer os próximos, a proteção, quando você fala, a gente está dizendo sobre protetor solar? Proteção solar, exatamente, a proteção solar. Então, a proteção solar tem uma coisa também que eu vejo pouco no consultório, né, quando chega, que é a questão que não só o protetor solar protege do sol. Então, claro, o protetor é importante e tudo mais, mas às vezes as pessoas esquecem que um simples boné, ele já tem ali uma ajuda maior na proteção. A gente tem as roupinhas UV, sabe? Que ajudam. Por exemplo, uma coisa que eu fiz assim no meu carro antigo, né? Eu preciso até fazer no novo. E que pra mim, nossa, eu senti uma paz quando eu fiz, foi que coloquei proteção UV no vidro, sabe? Uhum. Então, assim, todas esses outros mecanismos, eles também vão ajudar a gente numa proteção. Não precisa ser só o protetor. A gente consegue aliar ele com outras coisas. Com roupa, com proteção UV no vidro, com, enfim... A própria atenção ali de você se colocar mais ou menos em certos lugares, né? Porque o sol, ele não tem só a questão do envelhecimento, né? Mas ele tem a questão do câncer de pele também. Então, é importante a gente ter atenção a isso, mas sem ficar neurótico também. Eu falo que não precisa ficar neurótico, porque sol é vida. Uhum. Sol, ele ajuda a gente no humor, né? Aqui no Brasil, como a gente é feliz que a gente tem sol o ano inteiro. Uhum. Tem muitos lugares que o índice de depressão e ansiedade são imensos, principalmente por não ter sol o ano inteiro. Então, assim, equilíbrio, sabe? O equilíbrio, ele ajuda muito a gente nessa parte. Uhum. Agora, falando sobre o básico que funciona, voltando a falar sobre a proteção. Tem algum senso comum que você gostaria de comentar sobre o tema? Da proteção solar? Isso. Tem sim. Olha, as pessoas acham que os protetores solares de fora são muito melhores do que os protetores solares nacionais. Mas, na verdade, os protetores solares nacionais são muito bons. Principalmente porque eles são, muitas vezes, pensados para a pele da brasileira. Tenho gostado muito dos protetores coreanos também, mas, às vezes, tem algumas pacientes que viajam, por exemplo, para os Estados Unidos e falam: ai, Gabi, eu trouxe um monte de protetor de lá. Aí eu falo: nossa, mas os nacionais são tão bons. Eu acho que eu até prefiro que ela use os nacionais do que os americanos, por exemplo. Uhum.
Outra coisa também que a gente vê muito, inclusive por conta da internet, né? É aquela coisa, né, que as pessoas vão repetindo, mas eu tenho visto muito sobre pessoas usando protetor solar à noite, por incrível que pareça, né? Então a pessoa, enfim, trabalha no computador, trabalha ali pensando em se proteger da luz do celular, da luz do computador. Isso não é necessário. A gente não precisa usar protetor solar. Às vezes eu me sinto uma louca falando isso. Eu falo assim, não precisa usar protetor solar de noite, gente. Porque o protetor solar, ele serve para proteger ali da questão do sol. Por mais que tenha, assim, um índice de luz visível né, luz azul, enfim, no telefone, no computador, é ínfimo. Isso não tem efeito. Quando a gente pensa em proteção de luz visível, a gente está falando da proteção de luz visível do sol, porque ele também emana. Mas o pessoal tem extrapolado para jogar essa luz visível para questões como, por exemplo, aqui, que a gente tem essa luz de estúdio, entende? Não precisa, fique em paz. Não tem sol, não precisa, tá? Parece loucura, né? Parece. Eu falo isso, eu falo assim, ai, gente, será que eu tô? Será que eu tô sã? Será que eu tô com sanidade mental mesmo? Que eu tô aqui falando que não é pra usar protetor solar à noite. Uma vez eu precisei falar que não era legal usar protetor solar pra dormir. E aí eu falei, isso saiu da minha boca, eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Mas deu tudo certo. Então, gente, não precisa usar protetor solar para dormir, não precisa usar protetor solar à noite. Você não precisa se preocupar com a luz da tela do celular e do computador, salvo em algumas questões que a gente está tratando, questões de pele específicas, que às vezes a gente tem que dar uma atenção especial para isso. Mas para o público geral, né, para a pele no geral, não precisa. Eu, por exemplo, não uso, tá? Ótimo. Agora falando sobre o que você usa, o que você não usa, o que você leva para as pacientes ali no consultório como uma direção, um direcionamento prático desses cuidados do dia a dia, o básico que funciona e que você pode ainda não ter falado aqui hoje, mas que é uma orientação, é alguma estratégia ou algum recurso que você fala para quase todas elas. E em quase todos os casos, é importante demais ou faz muita diferença aquele recurso ali. Tá. Eu vou falar sobre a minha prática, tá? Então, do que eu valorizo quando eu tô tratando uma pele, etc. Muitas vezes as pacientes chegam para nós, né? Para mim, para minha mãe lá no consultório, falando em mudanças. Então, são pacientes que elas querem, por exemplo, preencher ali, fazer um botox ali. A gente tem também, né, o cirurgião da clínica, que a gente faz alguns tipos de cirurgia, mas enfim. O que eu normalmente foco mais na minha prática, falando por mim, é na preparação da pele. Então, normalmente, quando a paciente chega querendo fazer muita coisa, eu falo, não, peraí. Como é que tá a pele, né? Antes da gente mexer em qualquer outra questão ali do rosto. Porque a pele, eu falo muito, as minhas pacientes que assistirem, elas vão até falar, ai, Gabi, já ouviu a Gabi falando isso 300 vezes. Mas eu falo muito que a nossa pele é como se fosse, pra mim, é como se fosse um quadro. Eu falo muito isso porque eu fiz arquitetura também. A gente pode até falar sobre isso depois, mas eu levo muito essa questão da arte, etc., junto do tratamento, enfim, da beleza. Mas, para mim, a pele, eu vejo muito ela como um quadro. E quando a gente vai pintar um quadro, claro, tem as tintas, tem as técnicas, mas se você vai pegar um quadro que ele tá todo furado, que ele tá ali meio mole, aquela parte, sabe, de algodão, que é aquela branquinha que estica, sabe o quadro? Já viu, né? Um quadro esticadinho. Sim, eu sou pintora. Ah, você é pintora? Sim, Ah, perfeito. desde Então criança. você sabe exatamente que eu tô perfeito. Estamos em casa, então. Então, assim, se você tá ali com uma tela que ela não tá boa para receber, dependendo às vezes da técnica que a gente vai fazer, a gente trata a tela, né, pra gente colocar de determinadas tintas, enfim. Não fica tão legal. Então, na minha prática, eu gosto muito de levar isso também. Então, para mim, quando a gente trata a pele primeiro, então pode até entrar um pouco na questão de prioridade, né? Às vezes a gente vê o paciente ele quer fazer um botox para melhorar aqui, mas tem todo o resto da pele que a gente poderia tratar. E às vezes, quando a gente trata todo o resto da pele, o resultado fica muito mais mágico para aquele paciente, ele se vê de uma maneira muito melhor do que quando a gente só pega e faz o botox e fala, fiz o botox, um beijo para você, tchau. Entende? Então, quando a gente pega isso para fazer esse tratamento, todo o resto, quando a pele tá boa, gente, boa que eu falo é de tratada, tá? Porque não tem pele ruim, tem pele só que não tá tratada. Quando a gente trata a pele, tudo fica bom. Então, a maquiagem que ela vai passar vai ficar ótima, ela vai ficar feliz. Os procedimentos, quando bem indicados, claro, mas tudo vai ficar melhor. O botox vai ficar mais bonito,
preenchimento, se a gente fizer, às vezes a paciente vem querendo fazer tanta coisa, quando a gente trabalha ali a base, que é a pele dela, ela não quer fazer mais nada. Eu acho ótimo, sabe? Fala, não, tá ótimo. Alcancei o que eu queria, entende? Porque ela se olha e fala, nossa, minha pele tá maravilhosa. Às vezes ela tava tentando compensar ali com uma coisa que nem era o que ela realmente queria. Então é muito da gente sentar para conversar, para entender o que essa pessoa quer. Porque às vezes ela tá te falando que ela te pede uma coisa, mas que não é o que ela quer. Às vezes nem ela sabe o que ela quer. Aí a gente senta e tenta entender melhor. Então toda essa parte de conversar, eu acho muito mágico, sabe? Quando eu tava escolhendo né, que área que eu gostaria de me especializar e etc., eu queria muito ir para a área de cirurgia. Sempre gostei de trabalhos manuais, pintar, etc. Mas eu desisti de fazer cirurgia porque eu gosto muito de conversar com as pacientes. E quando a gente está nesse ambiente cirúrgico, não tem tanta conversa, não. É mais ali, a gente pega, faz a cirurgia uma vez só e raramente a gente tem esse acompanhamento do paciente, né? Dessa mulher que seja, a longo prazo. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, que eu amo lá no consultório, que eu trabalho com a minha mãe, é que a gente tem pacientes que a gente vê desde pequena, então a gente viu ela crescer, a adolescência, nananã. A gente tem pacientes que vêm, a mãe traz o filho, traz o marido, traz a avó. Então eu falo que a gente vai acabando meio que fazendo parte da família também, que a gente conhece todo mundo. Aí a paciente vai casar, aí ela vem fazer o protocolo de noiva com a gente, aí ela casa, aí ela traz as fotos do casamento, aí a gente chora porque ficou lindo, entendeu? Então o conversar, como a gente está tendo aqui agora, por exemplo, ele também faz parte do tratamento. Para mim, tá? Para mim, ele também faz parte do tratamento. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar, de ouvir. E, para mim, perder essa parte de poder conversar e entender o que aquela paciente quer, né? O que ela está buscando, não só fazer ou não o botox que ela pediu, mas realmente entender por que ela quer fazer aquilo, eu acho muito mágico, sabe? Eu acho que, para mim, na minha prática, é uma das coisas que mais faz diferença. E que me faz muito feliz também. Eu sou feliz trabalhando assim. Isso é feminino. Isso, pra mim, é o empreender feminino. Então, chegamos lá. Total feminino. É do feminino esse cuidado, essa atenção, essa empatia. Conexão é algo que é muito feminino. E a medicina cada vez está mais feminina. Você também vê que, não só a medicina, mas eu vejo um movimento na indústria como um todo, em todos os mercados, um movimento de mais conexão, mais verdade, inclusive. Você também vê, eu acho que a gente passou aquela era que você falou que tinha que desmistificar muito, questão das gominhas e tudo, é óbvio que ainda tem. Mas você percebe o consumidor, o paciente, cada vez mais consciente ou pelo menos desconfiado daquilo que ouve? Sim, eu acho que sim. Vamos lá, eu tenho algumas ideias de onde isso pode vir. Eu acho que primeiro porque a mulher está entrando mais no mercado de trabalho, né? Então hoje a gente está trabalhando mais, etc. E a gente está conseguindo ocupar lugares de cargos mais altos, né? No mercado de trabalho. Tem uma coisa que aconteceu na minha família, mudando de assunto, mas nem tanto, mas que eu adoro comentar. O meu pai, ele não é casado com a minha mãe, né? Mas com a mulher dele, ex-mulher dele. Tinha uma época que eles trocaram um pouco de papel, né? No sentido de que teve uma época que a minha irmã mais nova era pequena e a Ju, que é essa ex-mulher do meu pai, que eu amo muito, muito incrível, adoro ela. Ela estava trabalhando muito e ela tinha que viajar muito a trabalho e etc. E foi um período que o meu pai falava brincando pra mim que tinha virado dono de casa. Então foi um período que ele afastou um pouco ali, né, do trabalho que ele fazia e ele começou a ficar mais em casa, cuidando de algumas coisas, cuidando dela e etc, enquanto ela ia viajar, a Ju, e fazer outras coisas. Então, eu lembro que quando eu vi isso, eu perguntei pra ele, eu falei, nossa, mas você se sente mal, né, você se sente bem? Como é que tá sendo isso pra você? Ele falou, eu acho ótimo, ele gosta muito de jardim, lá na casa tinha um jardim grande, então ele ajudava a cuidar do jardim, ele sempre gostou muito de criança, então, assim, eu vejo um pouco, claro, tem toda essa questão do feminino, mas eu vejo um pouco também tantas possibilidades, sabe? Que antes eram mais engessadas e que hoje a gente vê que tá tudo bem você trabalhar com aquilo que faz sentido pra você. Ou mesmo no seu relacionamento, você se relacionar de uma maneira que faz sentido pra você, sabe? Sim, sentidos diferentes para as relações,
pros papéis, inclusive. Sim. Acho que eu dei uma viajada, né, talvez. Mas uma coisa também que eu colocaria é que eu acho que... O que você tinha falado mesmo? No começo? Esqueci. Eu tava comentando que eu vi e percebi na sua relação dentro do consultório com a sua mãe, com as pacientes e tudo, esse atributo feminino da conexão, da empatia. É um jeito diferente de fazer a medicina, por exemplo. E aí eu perguntei para você se você também vê uma mudança, porque eu acredito que isso é um movimento e mudanças que tem tudo a ver com o empreender feminino, que é o tema do podcast. E que fala sobre negócios que são mais intuitivos, que têm mais conexão, que têm um propósito maior, que carregam um sentido maior naquilo que fazem. E eu perguntei se você via assim também, mas eu também acabei provocando a sua confusão, porque eu já fiz um gancho com outra coisa. Aqui. Porque eu fiz um gancho com outra coisa. Porque eu comentei também que eu via um movimento no mercado como um todo, também de mais consciência. Porque quando a gente fala, o feminino tá mais aqui, tá mais na medicina, tá mais na indústria, tá mais no marketing. Quando eu falo isso, eu também tô falando sobre mais consciência. Eu tô falando sobre mais o ser. Sobre mais alma, sobre mais propósito. E aí eu lembrei, poxa, eu vejo também nessa história dos consumidores que antes caíam em armadilhas de narrativas, de coisas que dão muito certo e é muito rápido. Hoje os consumidores jamais conscientes e com o pé atrás e um pouco mais desconfiados. Então, eu misturei a coisa do feminino com esse contexto do consumidor. E se você também percebia essa consciência maior. Sim, mas eu sinto essa diferença. Eu acho que não só por ter mais mulheres em cargos de confiança, né? Cargos mais altos. A gente vê cada vez mais. Querendo ou não, a gente é 50%, né, da população. Então, a nossa forma de consumir, como a gente quer consumir, eu acho que também faz muita diferença. Então, o consumidor feminino, ele tem muita voz, né? A gente tem poder de compra. Hoje em dia, às vezes, no passado a gente não tinha tanto, mas hoje a gente tem. Então, eu acho que a gente muitas vezes molda essa parte comercial mesmo de produto, prestação de serviço, etc. Eu vejo isso sim. E acho que a internet... Que eu vejo como uma das maiores diferenças, né, dos tempos atuais, ela consegue conectar. Então, a gente acaba conectando mulheres que pensam parecido e a gente consegue trazer uma voz maior ali para uma dinâmica, talvez, de comportamento que mais pessoas se identifiquem. Não sei se faz sentido, entende? Eu acho que é uma questão, assim, de conseguir conectar via internet pessoas que talvez não se conheceriam e não teriam esse espaço de diálogo, se não fosse por isso. Total. Você comentou sobre procedimentos estéticos, que muitas vezes podem deixar de ser feitos, uma vez que tratou e cuidou da tela e da pele, e alguém que chegou ali com a decisão de fazer um determinado procedimento pode mudar de ideia. Qual a verdade sobre procedimentos estéticos que ninguém tem coragem de falar, mas precisa ser dita, Gabi? Olha, difícil, mas eu vou pensar. Eu acho que eu colocaria... Que ninguém tem coragem de falar, é difícil, tá? Porque eu acho que tem muita gente que fala muita coisa legal. Mas eu acho que eu colocaria... Primeiro ponto. Nossa, como médico e pessoa que faz procedimento. Eu sou a pessoa que faz o serviço, mas eu também sou a pessoa que consome. Então, acho que nesse lugar... eu tenho bastante lugar de fala, se é que dá pra dizer assim. Mas eu acredito que a mão que tá fazendo as coisas em você faz muita diferença. Assim como o senso estético daquele profissional. Então, assim, mesmo um botox, né, que muitas pessoas colocam como algo mais simples, que não é, ele vai ser totalmente diferente dependendo de quem fez em você. Então, a gente encontra pessoas que gostam, fez um procedimento e, não gostei desse procedimento, é ruim. Mas não é que o procedimento é ruim. Ele não foi feito... né, por uma mão ali, por um senso estético ali que combina, que conversa com o senso estético. Então, o senso estético importa, tá? Eu acho que se eu fosse ser ousada aqui, eu falaria que
presta atenção em como que o profissional que você escolheu para fazer as coisas em você, né? Para quem tem vontade de fazer, como é que ele é, como é que ele se porta e qual que é o senso estético dele. Porque assim como quando a gente vai pintar um quadro, a gente vai reproduzir aquilo que a gente acha bonito, né? Então, muitas vezes já veio algumas pessoas, né, pacientes para mim querendo fazer, por exemplo, um preenchimento labial que eu achei que não ia ficar legal. Aí eu falei, olha, eu desmotivei. Falei, não vamos fazer não, porque não acho que fica legal. Se a pessoa insiste muito, eu normalmente... Não acontece, tá? Nunca aconteceu. Mas, se eventualmente acontecer da pessoa insistir muito, normalmente as minhas meninas me escutam, graças a Deus. Mas se acontecesse, eu acho que eu falaria pra pessoa buscar outro profissional. Porque uma coisa que acontece muito é que eu falo brincando que elas são o meu cartão de visita também. Então, eu não posso fazer um trabalho só porque a pessoa quer, que eu não acho que é bonito, entende? Isso vai contra o meu senso estético, vai contra a minha verdade, entendeu? Da maneira que eu trabalho. Então, às vezes, a gente tem que também saber falar não, quando a pessoa quer fazer uma coisa que a gente acha que não é legal. Então, eu colocaria a mão e o olhar do profissional faz toda a diferença, tá? Em coisas que talvez algumas pessoas não se sintam tão à vontade em dizer. Algumas pessoas talvez não se sintam tão à vontade, né, em dizer isso. E outra coisa que eu colocaria também é que eu colocaria cuidado com as modas, cuidado com os modismos, porque é muito normal a gente ter um procedimento estético do momento. Então, agora o procedimento estético do momento é este aqui. Aí vai lá, uma cambada de gente faz, muitas vezes que não tem indicação, e depois a gente tem que ficar tratando o pós. Eu trato um monte de paciente que fez procedimentos estéticos da moda do passado, a própria harmonização facial, né, que já foi super hype, e hoje a gente vem fazendo a remoção, exatamente. Então, assim, no pior dos casos, a gente tem um resultado que a pessoa não gostou, no pior dos casos. Mas tem casos mais graves que isso pode, inclusive, ter questões de saúde, né? Pode ter ali uma oclusão arterial, que vai, enfim, causar uma necrose. Tem 1 milhão de coisas que podem acontecer. Então, cuidado com os modismos, gente. Tem muita coisa que não é para sua face. Eu falo muito sobre identidade visual e identidade facial também. Então, eu gosto muito de trabalhar respeitando. Eu gosto muito de trabalhar respeitando o que eu chamo... Eu falo... É que você falou, eu tô com isso na cabeça agora. Porque eu falei, caraca, a Lila falou isso e eu falo muito isso no consultório. Eu gosto muito de trabalhar respeitando a ancestralidade das minhas pacientes. Porque, às vezes, a paciente, ela tem alguns traços, né, da etnia dela e que ela quer mudar. E aí, muitas vezes, eu converso com ela. Eu falo, mas por que você quer mudar? Ah, porque minha amiga fez. Ah, porque minha prima fez. Eu falo, nossa, mas... Eu não acho feio. Eu não acho isso feio. Eu acho que bonito. Eu acho que às vezes a gente trabalha no mais aqui, mais ali, a gente consegue fazer um conjunto que te agrada mais, enfim. Então, eu acho que falta um pouco dos profissionais respeitar mais a individualidade, a ancestralidade, a etnia, quando a gente pensa em paciente e beleza mais natural. Não adianta a gente pegar uma face e mudar ela... Vai virar outra pessoa. A gente vai mudar ela 100%. Como o caso da Anitta. Por que a Anitta ela gerou tanta repercussão nas redes sociais? O que ela fez, né? Tem tantas famosas que fazem tratamentos estéticos. Por que a Anitta viralizou tanto falar sobre ela? Porque ela mudou muito. E ela muda muito desde sempre. Então, ela muda muito desde lá de trás. Ela tem até uma capa de um álbum dela. Você conhece? Você já viu? Mas você sabe quem é a Anitta? Sei, eu então, sei. Mas você viu que ela fez uma cirurgia recentemente. Que eu ela tá diferente. vi uma foto mostrando uma diferença, mas eu não entendi se ela fez uma nova cirurgia, um novo procedimento, ou se ela removeu o que ela já tinha feito. Isso, na verdade, a gente nunca vai saber, né? A gente só especula. Mas olha só como é que é engraçado essa questão de nicho. Você não recebeu tanto. Isso daí apareceu pra mim por semanas seguidas, todos os dias, mais de 50 conteúdos sobre isso. Então... E sem querer mudar de assunto, mas já mudando, eu trabalho com isso, tá? Então, pra mim, é natural que tenha nos meus nichos muito sobre isso, mas eu não acho saudável para as minhas pacientes que elas vivam isso que eu vivo. De você ficar sendo o tempo todo tendo esse bombardeio de estética, de gente que mudou, de procedimento que fez, que não fez. Eu não acho legal. Eu não teria como é que eu posso chamar isso? Não é impulso. Você não
você não se colocaria num ambiente que tá Não colocaria, não. te Não faz bem pra estimulando cabeça. o tempo inteiro. Não, esse excesso de estímulo nesse lugar, eu só participo disso porque é o meu trabalho, então eu me coloco num lugar de tentar ajudar perante tanto estímulo, mas se eu tivesse a opção, eu não seria tão exposta a isso, porque faz mal. Mesmo eu que trabalho com isso, faz mal pra mim estar o tempo todo recebendo estímulos de mudança do que tá no hype, de novas modas, de tendências, de etc. Pra mim, pelo menos, não é legal. E, inclusive, quando minhas pacientes falam, ai, Gabi, eu deletei a rede social, falo, ótimo, deleta aí um mês, depois você volta, sabe? Faz bem esse detox também. Mas isso tudo, eu tava falando da Anitta. Então, voltando à Anitta, o que aconteceu? Ela mudou muito. Então, você diz, ai, Gabi, eu não sei se ela tirou, né, uma harmonização, se ela fez cirurgia. Provavelmente foi cirurgia, mas é tudo uma grande especulação. A gente não tem como saber o que realmente ela fez. O que a gente tem como saber? Que ela está muito diferente. Então, para os fãs, para quem acompanha ela há muito tempo, tem até um pessoal que falou brincando, né, que parece que ela foi substituída, que não é mais ela, a teoria da conspiração. Mas a grande questão é, o que a gente perde quando a gente perde esses traços que trazem uma identificação tão grande com a gente, sabe? É aí que eu entro na questão de ancestralidade, etc, etc. Isso é importante pro indivíduo, não só esteticamente, não só no bonito ou feio, mas a gente ter essa linearidade de quem a gente é importante pra gente se enxergar como pessoa, pro que a gente produz, pra como o público vê a gente. Não vou entrar no mérito se ela fez bem ou mal, até porque ela vem de muitas mudanças que ela faz há muitos anos. Ela é conhecida por fazer muitas mudanças, mas é legal que isso faz com que o público questione, sabe? Então, assim, beleza, não vamos falar da Anitta. O que a Anitta fez ou deixa de fazer é problema dela. Mas como é que isso cai sobre nós, sobre quem tá assistindo? Como é que isso vai influenciar, por exemplo... Como é que você se sentiu a respeito da mudança dela? Ah, não me incomodou. Então, me incomodou, eu senti que perdeu muitos traços. Isso já traz pra gente um pouco de como essa pessoa... vai responder a determinados tratamentos a longo prazo, entende? Então, assim, eu não acho que todo mundo é obrigado a fazer procedimento, nem todo mundo não é obrigado a fazer. Eu realmente acho que cada pessoa faz o que se sente bem. Então, a proposta é fazer com que essa pessoa ela se sinta melhor. A gente só tem que entender de onde vai vir, como que a gente vai fazer ela se sentir melhor. Vai ser tratando a pele, vai ser mudando ali, enfim, determinadas características, como a plástica. Não importa. O que importa pra mim é... Eu quero que essa pessoa se sinta melhor com quem ela vai vir a ser, com quem ela é. E eu não quero que ela se sinta mal por quem ela foi. Então, você buscar ser uma versão não idêntica à qual você era, não é você negar quem você foi. Quando a gente traz isso pra quem tem vontade de se cuidar, a gente tira uma culpa muito grande. Às vezes, as pessoas carregam uma culpa de como se elas não tivessem respeito por quem elas foram, porque elas quiseram mudar, entende? Isso em várias coisas, não só esteticamente do rosto, mas alguém que faz uma bariátrica, por exemplo, outros tipos de cirurgia. É difícil, a gente tá mexendo no nosso corpo, né? Como ele veio ao mundo, digamos assim. O que você falou sobre a conversa que deve acontecer dentro do consultório para entender de onde vem aquela demanda, aquele desejo de mudança, ela tem muito a ver com investigar esse desejo de mudar, se é mudar, como você falou, para eu me sentir bem, e de onde vem esse sentir bem, porque se esse sentir bem tiver vindo de uma referência que eu te trago, de uma blogueira ou de alguém, eu quero mudar isso aqui no meu nariz porque, eu sei lá, na minha pele ou no meu cabelo, porque eu vou me sentir bem se eu ficar parecida com a fulana. Se a minha referência e o meu sentir bem tem origem no externo, não é um caminho bom, porque cada hora eu posso trazer uma referência diferente e eu vou me distanciando cada vez mais de quem eu sou de verdade. E eu vou me afastar completamente da minha individualidade e vou me moldar e vou me encaixar num padrão que é aquilo que a gente vê muito sobre até a harmonização, que acabou indo para um lugar de padrão. Pessoas com traços muito parecidos. Sim, e isso esvazia, né, Lila? Esvazia história, isso esvazia tudo. Esvazia, essa é a palavra que eu gosto de usar para isso. Eu acho que esvazia. Então,
Por isso que eu acho que é importante. A harmonização até dá para reverter ali, dependendo de como faz. Mas quando a gente entra em cirurgia plástica, por exemplo, que é mais definitiva, é importante conversar. Não é padaria, eu sempre falo. Consultório não é padaria que vocês chegam pedindo o que vocês querem. Se quer pão de queijo ou se quer sonho de não sei o que ali. Vocês têm que entender por que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Tá? Não é festa, não é festa. Eu conheço pessoas que se arrependeram de fazer. E assim, não é porque ficou feio. Por exemplo, colocou uma prótese de silicone. Ficou bonito, a gente olhando, em tese, tá bonito. Mas a pessoa não tá se reconhecendo. E ela quer tirar. Eu que nem sou da área, assim, eu sei de casos assim, não sei se isso é muito comum, de algo que tá ok, mas a pessoa não se reconhece. Sim, é aí que entra um pouco a questão do que eu falei de que às vezes a pessoa não sabe o que ela quer, entendeu? Então, a função do profissional é também ajudar a traduzir o que ela fala, porque nem sempre o que ela pede, isso é muito importante. Profissionais da saúde, inclusive, vão me entender. Nem sempre o que a pessoa pede é o que ela quer. Às vezes a gente tem que ajudar ela a traduzir o que ela realmente quer. Aí a gente vai ter um resultado satisfatório, etc, etc. Muitas vezes, quando a gente tem essa discrepância de um resultado que tá bonito, mas a pessoa não tá feliz, muitas vezes é porque a gente fez o que ela pediu. E não o que ela queria, entendeu? Tem que tomar cuidado. E não o que ela precisava, E não o que ela de precisava. fato queria. Sim. Gabi, e existe algum grande mito que desconstrói um senso comum? Seja falando de cuidados com a pele, seja falando de beleza, algo que todos nós acreditamos, entendemos que é fato, mas que não é um grande mito e que a grande maioria das pessoas não sabe. Olha, não sei se é isso que você quer ouvir, tá? Pensando em resposta. Mas uma coisa que eu colocaria, principalmente para hoje, para as novas gerações e todo mundo que usa muito a internet, eu falaria que, normalmente, as nossas referências de beleza, nem elas se parecem com elas mesmas. Então, muitas vezes a gente vê na novela, a publicidade, propaganda, etc. E quando a gente vê essa pessoa pessoalmente, ela não é daquela forma. Não é uma crítica, tá? Não tô vindo aqui falar, abaixo aos famosos, entendeu? Não é isso. Mas é uma questão de você ter consciência de que quando a gente tá vendo um filme, a gente tem toda uma iluminação, a gente tem maquiagem, produção, às vezes aplique de cabelo, enfim. Tudo isso vai mudar. Então, às vezes, aquele seu ideal de beleza, que aquela pessoa que você vê, né, como uma meta, como alguém que você tem vontade de ser daquela forma, muitas vezes a própria pessoa não é daquela forma, entendeu? Então, como eu trabalho com isso, eu tenho muita paz nesse aspecto. Então, às vezes, algumas amigas, minhas irmãs mais novas, têm 15 anos, enfim. Às vezes, elas falam, olha só a fulana, né? Como ela é dessa forma. Às vezes queria ser assim, enfim. E aí eu falo, mas ela não é assim, tá? Fica tranquila que eu sei que ela não é assim. Ou então, para chegar dessa forma, com certeza ela fez ali certos procedimentos e tal. Então, acho que tem uma atriz, que é aquela atriz do Lobo de Wall Street, sabe? Aquela loira, esqueci o nome dela. Ela não sei o nome. É que fez a Barbie. Eu esqueci o nome, mas enfim. Ela mesma fala que ela não se sente bonita, embora ela seja Margot Robbie. Esse é o nome dela. Embora ela seja considerada super ícone de beleza, ela muitas vezes fala que ela não se sente bonita e que ela muitas vezes não se reconhece nos filmes. Porque ela fala, nos filmes tem muito a equipe, né, a maquiagem. Ela sempre fala muito como que ela sente a diferença quando ela tá com o aplique de cabelo, né, pros filmes, para ter mais volume ali. Então, eu acho muito legal quando alguém que tem visibilidade da grande mídia fala sobre isso. Porque às vezes a gente se espelha ali em algo que a própria pessoa também não está se reconhecendo naquele lugar. Lembrar que o que chega pra gente de referência, na maioria das vezes, é um recorte. Então, sim, tem mulheres lindas, sim, na mídia, maravilhosas. Não é essa a questão. A questão é que, normalmente, o que a gente está vendo ali e que a gente usa como verdade pra gente é um recorte que não é verdade nem pra pessoa que a gente está recortando, entendeu? Eu acho que a partir do momento que você entra um pouco mais nesse espectro, você tem paz. Que você entende que tá tudo bem se tá de pijama com aquele coque ali, com o cabelo assim. Você não é menos que ninguém. A famosa que você admira também tem o seu momento de pijama com coque, entendeu?
e roupa do namorado ali que tá usando e tá tudo bem, sabe? Não é um problema. Essa comparação, ela é, eu ia falar criminosa, mas não é essa palavra, mas ela é nociva. Ela pode matar, tá? Ela pode matar. Quando eu falo que pode matar, é pensando, por exemplo, numa pessoa que faz um excesso ali de cirurgia plástica, que se coloca em ambientes, em mesas de cirurgia sem ter necessidade, buscando algo que nunca vai chegar. Porque o vazio dela não tá lá, entendeu? Não vai chegar. Porque não existe, é irreal. É irreal. É irreal. É o que você falou. A gente mesmo pode não se reconhecer, independente se é uma questão de, é um filme, uma personagem que a gente montou. Não, mas muitas vezes, quando eu vou, sei lá, vou no salão e cortei o cabelo e vou fazer aquele babyliss, aquela coisa, ou hoje aqui que eu tô arrumada, direto eu apareço nos stories, e aliás, eu só apareço nos stories, se eu não me engano, desarrumada, assim, do jeito que eu tô, na vida real. Mas o que eu ia dizer é, muitas vezes eu mesma tô no salão, faço um babyliss, eu me olho e eu não me reconheço direito. Porque não é daquele jeito que eu tô todos os dias. Todos os dias eu tô do jeito que eu tô, natural, cabelo natural, não tô com maquiagem. Imagina a gente que tá vendo só um recorte do que está sendo mostrado nas redes sociais, daquelas pessoas, daqueles personagens, e usando isso como referência para buscar uma barriga, um cabelo, uma pele que não existe. E sabe uma coisa que eu tenho visto muito? Eu tenho muitos amigos homens, né? Tenho muitas amigas mulheres, muitas pacientes mulheres e muitos amigos homens também. Sou amiga de todo mundo, resumindo, sou amiga de todo mundo. E eu converso muito sobre... Não sei porquê, tá? Não sei porquê, mas eu converso muito sobre questão de intimidade, etc. Talvez por eu ser médica, às vezes o pessoal acha que tem um lugar mais seguro ali para conversar, enfim. Uma coisa que eu tenho reparado muito e que me assusta é que eu tenho visto esse discurso do recorte vindo muitas vezes do homem. Então, eu já tive conversas, por exemplo, óbvio que não vou citar nomes, mas eu já tive conversas, por exemplo, de ouvir assim, Gabi, eu queria que a minha namorada se cuidasse mais. Eu vejo as meninas no TikTok, as meninas que dançam, aí ela não é assim, que nem elas e etc. E aí isso me dá um aperto, me dá um negócio, porque eu falo... Elas também não são assim. Não dá pra comparar a sua namorada com aquele videozinho da moça dançando que aparece no feed, entendeu? Isso é irreal. E eu acho que, às vezes, os homens eles são até mais enganados que as mulheres nesse aspecto. Por quê? Eu falo por mim, né? Não é toda mulher que fica atrás dessa questão de estética, mas como eu trabalho com isso, é minha realidade. Então, pra mim, que trabalho com isso, eu consigo identificar o poder de um babyliss, eu consigo identificar o poder de uma base, de uma make-up, no make-up, que a gente fala, que é aquela maquiagem que parece que não é, mas tá. Então, tem até alguns vídeos de homem na internet que é muito engraçado, que as meninas mostram, você acha que ela tá de maquiagem? Aí eles falam, não, e ela tá claramente de maquiagem. Aí mostra uma foto da menina sem maquiagem, e aí, esse aqui, o que você acha? Aí, tá com cara de cansada, e na verdade ela só tá sem maquiagem. Então, eu acho que às vezes eles reproduzem isso até mais do que as mulheres, porque eles não têm noção, eles não sabem o que faz um delineador bem feito, um contorno facial que a gente faz e dá essa estrutura, né, de luz e sombra. Sim. E eu acho isso surreal. Eu acho isso aterrorizante. Aterrorizante. Você sabe que eu vi algo que eu falei assim, meu Deus, eu já tinha ouvido falar, mas aí eu vi. Eu tava navegando no YouTube, vendo os insights ali do podcast, até que começa a rolar o shorts pra mim. E eu vi um vídeo de uma moça, uma jovem, muito bonita, lindíssima, mas muito simples. Do lado dela tinha uma geladeira velha, ela nitidamente estava numa casa muito humilde na roça, segurando uma pequena cabra. Uma cabritinha, será? Uma cabritinha, segurando uma cabritinha. E ela falando assim, eu sou uma menina da roça e por eu ser muito simples, muito humilde, as pessoas falam que eu não sou bonita. Falando alguma coisa assim. E era uma IA. Eu conheço esse vídeo. Você conhece esse vídeo? Eu tava assim, será que a Lila foi pega no bait ou será que ela sabe? Não, será eu que não ela fui sabia? pega. Eu vi, é uma IA. Sim. Só que eu fui ler os comentários. Porque a pessoa fez o vídeo ali pra dar uma viralizada e monetizar com o vídeo, provavelmente.
E eu vendo os comentários e vários homens comentando como se fosse... Não, você é linda, não sei o quê. Várias pessoas comentando como se aquilo fosse real, sem conseguir discernir o que é real e o que não é real. Tem a ver com o que você está falando agora. Tem. E vai ser cada vez mais difícil, né? Então, imagina... Ai, que bom que eu nasci antes. Eu sempre penso nisso. Porque eu fico pensando, imagina, Meu Deus. na minha época eu não tinha nem celular na escola direito. A gente nem tinha Instagram. Eu fui ter Instagram depois de mais velha. Não, só. eu sou antes ainda, né, Não, Gabi? Você tem imagina. quantos anos? Eu tenho 30. Você tem 30. Eu tô perto dos 40. Agora é inteligência artificial Loucura. em todos os lugares. Loucura. Não dá nem pra... Tem o pessoal que gosta de falar, né? Como é que vai ser daqui pra frente? Não tenho nem como saber. Eu tô só de espectador aqui, esperando pra ver quais são os próximos passos, como é que vai ser, como é que eu vou tratar esse pessoal aí, como é que vai ser essa demanda de perfeição. Eu não sei se você chegou a ver, nem sei nem se pode falar, ou se o vídeo cai. Mas você entrou nesse assunto da IA, mas eu não sei se você vê que isso tá entrando muito na indústria pornô também, né? Que hoje em dia estão fazendo a indústria pornô de IA. Então, assim, a indústria pornô, que já é difícil, tá? Nesse aspecto. Agora a gente ainda vai ter que lidar com a expectativa que tá sendo criada em cima de mulheres que nem reais são. Então, assim, aonde vai esse padrão de beleza? Aonde vai chegar esse padrão de beleza? Porque real ele já não é mais. Porque IA não é real. O procedimento, se a gente parar pra pensar, claro, ele vem pra ajudar, mas ele também não é real, né? É uma manipulação que a gente tá fazendo ali, com estudo, com cuidado, segurança, mas é. Então, por isso que eu falo brincando, que bom que eu nasci antes, porque eu fico imaginando como é que fica a cabeça de uma pessoa que tá no meio... Eu fico imaginando se eu tivesse 15 anos hoje, como é que a minha cabeça ia estar. Eu não sei dizer, porque é assustador. Eu acredito que o segredo é olhar pra dentro. Cada vez mais. Conhece-te a ti mesmo. E esse mergulho interno e muito autoconhecimento, muita consciência também, muito centramento. Porque se ficar voltado para fora e olhando para fora, é aquilo que a gente estava falando. Os referenciais vão ser, além de infinitos... Infinitos. Possibilidades infinitas. Possibilidades infinitas e reais. Então, como é que você se mantém bem, saudável, emocionalmente, Exatamente. com esses referenciais que são infinitos e irreais? É impossível. Então, tem que estar cada dia mais centrado e consciente, presente, se conhecendo e não se deixando levar por tantos estímulos externos, porque senão não tem fim. Não tem. E aí, como é que você quer continuar esse papo? Depois dessa bad. Pesou o clima aqui um pouco. Mas eu falo pra você, eu penso nisso muito. Eu tenho irmã pequena, tenho vontade de ter filho. Fico pensando sobre isso, sabe? Eu quero cuidar, né, das pessoas, mas como? A gente não pode pegar todo mundo embaixo do braço. Pelo menos eu tenho ali a minha página, que eu converso com quem tem vontade de conversar sobre isso. Acho que ainda é muito pouco, mas é o que eu sinto que eu consigo fazer hoje, sabe? É isso, vamos fazer cada um a nossa parte. E pra gente descontrair... Por favor. Agora, Pelo amor de papo 1, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder sem pensar, então, bem rapidinho assim. Tá. Combinado? Combinado. Seu signo. Touro. Um medo. Ai, é que eu não queria pesar o clima. Eu tenho alguns. Mas eu tenho medo de acidente de carro. Uau! Tenho. Esse nunca apareceu aqui, mas é um medo bem genuíno, porque realmente, assim, toda vez que eu viajo, óbvio, né, a gente ora e tal, porque não é legal. Mas sabe de onde é que eu acho que veio? Da época que eu fazia internato. A gente faz internato em todas as áreas, né? Ortopedia. A parte de ortopedia, a gente vê todo mundo que anda de moto, sem capacete e tudo mais. Sim. Eu nunca mais... Depois que eu fiz o meu estágio de ortopedia, eu nunca mais subi numa moto na minha vida. Nunca mais. Tenho pavor de moto. Então tem a ver com isso, sim. Ok? É válido. É válido. Tá dentro, tá dentro. Uma frase. Uma frase... eu gosto da... Você não é todo mundo. Adoro, sabe? Adoro. Sim, total. Você não é todo mundo. E algo que a mãe da gente sempre... né? Numa coisa muito de mãe, assim. Sim. Você não é todo mundo. Não é. E não é mesmo, tá? Um livro. Um livro... um livro... Eu gosto muito de quadrinho, por isso que pra mim é um pouco mais difícil pensar. Eu vejo... Eu gosto muito de um quadrinho,
que eu tenho, que um tio muito querido meu me deu. Quando eu era pequeno, o primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, né? Acho que como a maioria das crianças. E só que eu sempre gostei muito de desenhar e etc. E aí um tio meu me deu um livro, depois se você quiser eu até pego o nome, que é um quadrinho de um artista que ele fez em quadrinho a história do Pequeno Príncipe. E ele é meio darkzinho, assim, sabe? Ele é meio obscuro os traços, mas a história é a mesma, é uma graça. Eu adoro o quadrinho porque eu gosto de ver o desenho que o artista coloca, sabe? Além das frases, que também é muito legal, né, dos livros. Mas eu adoro um quadrinho, adoro um quadrinho. Um livro também que eu gosto, pensando nessa questão estética, é um do Sandman, que eu também não lembro o nome, mas ele é meio... uma arte meio japonesa, assim, que conta a história de um monge que se apaixona por uma raposa, uma graça, uma gracinha. Que diferente, Gabi, suas referências. Se você se lembrar, fala pra gente Vou falar, nomes e vocês que a gente coloca colocam, na descrição. escritam. Eu pego pra vocês. Tá. Uma comida. Sushi, 100%. Um momento. Um momento? Pra mim eu vou colocar quando eu estive no Japão no passado com a minha mãe. Porque eu sempre gostei muito da cultura japonesa, tanto é, né, essas referências vêm um pouco. E foi muito mágico, porque eu nunca tinha viajado com ela. Nunca tinha viajado, eu e minha mãe, foi a primeira vez que a gente viajou juntas. Foi a trabalho, né, porque a gente foi pra Coreia a trabalho. Mas a gente deu uma passadinha no Japão, porque sempre foi meu sonho. Então, ter conseguido ir no Japão, não achei que eu ia conseguir tão cedo, nessa altura ainda. E com a minha mãe, que sendo nossa primeira viagem juntas, pra mim foi o auge. Muito bom. Uma cor. Uma cor, verde-limão. Tinha que ser, Gabi, verde-limão. Sim. E eu conheço bem essa história. Conhece mesmo. Um animal. Um animal? Raposa. Raposa. Por alguma razão? Eu me identifico. Tô brincando, o cabelinho aqui. Ruivinha, não, tô brincando. Mas eu me identifico mesmo. Eu acho que elas são pequenininhas, eu me sinto pequenininha também. Aí elas têm esse tom. Elas são espertas, astutas. Uhum. É difícil enganar uma raposa. Eu também gosto porque eu me identifico da cor do cabelo, né? Esse tom mais acobreado. Gosto. Que legal. Nunca apareceu raposa aqui como primeira animal. vez? Eu adorei. Uhum. Qual que é o seu? Você já falou? Alguém já te perguntou? Certamente eu ia falar a águia, né? A águia soberana, nem pensei. Como você não pensou nisso, Não Gabi? pensei, Tão não fácil pensei. essa. Tô muito imerso aqui na conversa, não pensei. Mas sabe que eu não sei se de repente, né? Será? Não sei. Pode ser que sem pensar, vai que surgiria outro animal. Porque eu gosto de muitos animais, né? Vai que surgiria outro animal. Pode ser que sim. Não sabemos. Porque ninguém me perguntou. Eu perguntei, poxa. Mas aí eu já tinha pensado nessa. Eu já tinha pensado, se eu fosse entrevistado, provavelmente eu ia responder uma águia. Mas será que seria isso mesmo? Tenho minhas dúvidas. Algo ou alguém que te inspira? Mamãe. Sabia Doutora Margarete. Não tem como. Eu falo que eu sou quem eu sou por causa dela. Não só porque ela me pariu, né, literalmente, mas porque eu aprendi muito com ela. E ela hoje, pra mim, é uma referência muito grande, profissional, né? Então, não tem como ser outra resposta. Doutora Margarete? Dutra. Manda um beijo própria. pra ela aqui na câmera. Te amo, mãe. Tô no podcast, mãe. Mãe, tô na TV. Você em uma palavra. Nossa. Difícil, hein? Em uma palavra? Em uma palavra. Eu ia falar teimosa. Mas não sei se essa Faz é a melhor. Pensei nessa palavra. Mas tudo a gente pode olhar sobre dois aspectos, assim, dois lados. A teimosia, ela também é uma característica de pessoas que são extremamente determinadas. Sim, com certeza. Eu pensei porque é que uma palavra é difícil, né? Mas eu me identifico muito como uma pessoa que eu vou ouvir a opinião de todo mundo. Mas eu vou fazer o que eu quero, entendeu? Então eu vou ouvir com muito amor, claro. Eu reconheço que as experiências dos outros são importantes. Eu falo que ouvir a experiência dos outros é um jeito de aprender com um erro que não é seu, sabe? Então eu escuto mesmo, de coração. Mas no final eu faço o que eu quero, porque eu acho que, pra mim, o arrependimento de ter tido uma decisão que eu não fui feliz, porque eu decidi porque outra pessoa falou,
Eu prefiro me arrepender de algo que eu quis fazer e eu escolhi, entendeu? Do que, fiz isso porque fulano falou e me dei mal, entendeu? Eu prefiro seguir meus instintos nesse aspecto. Total. Uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. Olha, não sei se ninguém sabe. Eu acho que algumas pessoas sabem sim, mas eu gosto muito do Japão e cultura japonesa. Então, que nem eu falei, estive no Japão recentemente. Eu gosto muito de animação japonesa, animes. Gosto muito de filmes de animação japonesa, como Viagem de Chihiro. Não sei se você conhece. Não. Nunca assistiu? Viagem de Chihiro, você tem de que ver. Chihiro? Você tem filha, não tem? Tem. Quantos anos ela tem? Mas a minha filha já vai fazer 19 anos. Ai, não, mas é para todas as idades. É incrível. É incrível. Tem o Castelo Animado, tem a Viagem de Chihiro. Assista, você vai amar. Eu me emociono até hoje. É lindo, lindo. A Viagem de Chihiro. De Chihiro, exatamente. Nós vamos deixar aqui também escrito pra você, Águia Com certeza o pessoal conhece. Pra gente não esquecer. Com certeza, com certeza. Com certeza o pessoal conhece. É muito famoso, Lila. É que muito isso? Famoso. Como se eu fosse uma pessoa totalmente... É bem Como famoso. Como assim, Lila? Só você não conhece. Ganhou Águias, Oscar. comenta aqui. Vocês conhecem ou não? Os filmes do Estúdio Ghibli, gente. É famoso. O Estúdio Ghibli, eu vi... Você viu a Trend? A Trend. Aí, mas eu famoso. não tinha assistido nada. É famoso, ainda. É incrível. E uma coisa que eu gosto muito... Deixa eu fanficar, não. Deixa eu tietar aqui o Estúdio Ghibli. Uma coisa que eu gosto muito do Estúdio Ghibli é que a maioria dos personagens protagonistas são mulheres. Então, eu acho isso muito legal. E elas não são sexualizadas, que é uma coisa que acontece muito no cinema hoje, né? Então, essa mulher muito sensual demais, normalmente não, as meninas do Estúdio Ghibli, elas são fortes, elas têm amigos, elas são protagonistas de fato. As histórias são lindas, a animação é linda, dá pra ver com a família inteira, todas as idades. Nossa, vale a pena, de verdade. Eu acho, assim, patrimônio humano, sabe? Eu falo que a criação do pessoal do Estúdio Ghibli é realmente um patrimônio humano. É lindo, dá para aprender, é muito legal para assistir, é incrível. De verdade, legal. Assista, vale a pena. Tá bom, Assista eu vou assistir. mesmo. Você também, Águia Soberana, se você nunca ouviu falar. Conta aqui pra gente, se você conhecia ou não conhecia. Se você é do meu time que não conhecia e tá tudo bem que você não conhecia, ou se você é do time que conhecia, coloca aqui nos comentários. Sim, mas é isso, essa questão da arte, eu acho que é muito forte na minha vida. Fiz arquitetura, né? Muita gente não sabe também que eu fiz arquitetura antes de medicina. Verdade. E antes eu queria fazer artes plásticas, mas não fiz porque minha mãe não queria que eu fizesse minha mãe não queria que eu fizesse artes plásticas porque minha irmã já era designer. E ela falou: não, faz outra coisa, sabe? Vamos dar uma diversificada aqui em casa. Aí eu fui fazer arquitetura. Meio que porque outra pessoa pediu, né? Daí um dos meus arrependimentos, no sentido de ter feito algo que não fui eu que necessariamente fui atrás, mas não me arrependo de ter feito arquitetura. Aprendi muito e sei muito por conta desse curso. Gosto muito de arte e eu tenho referências muito grandes da questão da cultura japonesa, artisticamente falando, e às vezes até pensando em beleza. Não no sentido de padrão de beleza asiático, não é isso, mas eu gosto muito de traços sutis, eu gosto muito de trazer uma história. Às vezes, numa própria peça de roupa, ela não é só uma peça, ela consegue trazer, às vezes, alguma coisa que você quer comunicar. Então, isso eu acho que é uma sutileza que a cultura japonesa traz bastante. Essa magia mesmo que eles têm. Eu uso muito na minha vida. Muito legal. Agora uma música e você vai ter que cantar. Ave Maria. Sim. Cantar uma música japonesa. Brincadeira, não vou fazer isso não. Pode ser também. Você vai cantar comigo, então? Se eu souber, eu canto. Se você souber. Olha, não sei uma música agora, mas falando em coisas que eu gosto muito, já que a gente entrou nesse assunto, eu sou muito apaixonada pelo Jorge Benjor. Você conhece? Amo. Eu acho que todo brasileiro tem que ouvir Jorge Benjor, porque tem muito amigo meu que não conhece bem. Eu falo, gente, Nossa, como? é maravilhoso. Que você é brasileiro e não conhece Jorge, né? Então, acho que uma música eu colocaria qualquer uma do Jorge Benjor. Inclusive, um dos meus grandes sonhos, não sonhos, mas sabe aquelas listas de coisas que você tem que fazer antes de morrer, sabe? Sim. Eu queria muito assistir um show dele antes de eu morrer, ou pelo menos enquanto ele ainda estiver fazendo show, né? Que não sei se ele vai aposentar em algum momento. Mas Jorge Benjor, tá? Agora, música do Jorge Benjor... Qual? Eu tô rouca ainda, hein, Lila? Sacanagem pedir pra cantar. Quer ver? Tem aquela... Chove chuva
fã. Ah, isso é legal Tem também. o Taj Mahal. Taj Mahal é um clássico. Taj Mahal é um clássico Taj também. Mahal é um clássico. E sabe o que eu mais gosto? São simples as letras, né? São simples. Simplérrimas. Qualquer pessoa entra ali na onda, consegue cantar, aproveitar. Você quer que eu pegue uma cola? Não, eu sei Pra algumas. gente escolher, assim, uma... Que eu posso ler as listas de música. Aí você fala, vamos cantar Eu, essa. eu tenho uma que eu gosto, que é aquela que o Black Eyed Peas cantou, você lembra? Qualquer... Ô, Lila, cadê sua cultura pop, cara? Não, calma que sem lembrar. É aquela do ai, ai, Mais que nada, Uba. sai da minha... É porque essa eu acho que não é exatamente do Jorge Benjor. Claro que é do Jorge Benjor. Produção, essa música é do Jorge Benjor? Eu acho que essa não é. O Gabi, teve não, mas você não tá entendendo. Teve uma gafe aqui uma vez. É Jorge Benjor, sim. Que Não, eu isso, acho tenho que certeza não. que é. Pode Não, ver mas aí. não preocupa, Chama Mais você- Que Nada. Mais que nada. Não é? Eu acho que não. Bom, mas vamos ver. Mas você não vai ser a campeã da gafe nesse sentido, porque teve Gente, amo uma Jorge convidada Benjor, essa aqui, música gente, que foi aqui muito dele, legal. ó, Teve uma excelente. convidada que foi muito legal, que ela falou assim, nossa, Lulu Santos, você conhece tal? Nossa, eu sou apaixonada. E aí, a hora que ela começou a cantar, era Caetano Veloso. Sério, foi acredito. assim, foi muito assim. Mas não é? Gente, não é. É? É do Jorge Benjor? Aí, é do Jorge, então. Mentira. Então pode ser cantada essa. O Mais Que Nada É com quem? Tem uma mulher também, né? Que É, canta. porque tem mais duas pessoas. Eu lembro que são umas três. Sérgio Mendes, Sérgio Ele Mendes. que popularizou, pelo que eu tô vendo aqui. Ah, mas faz sentido. Mas então pode é. deixar aí. Ó. Então deixa, que eu não com passei certeza, vergonha. né, pra gente não passar vergonha. A gente pode falar que é do Jorge Benjor. Pode. Eu acho engraçado deixar esse pedaço. Ô, produção. Então, É Jorge Benjor, não é? então Tá. é do Jorge Benjor. Então você Então tava vai. certa, Gabi. Obrigada. Então vamos lá, né? Vamos lá. Então, você sabe essa? Eu sei mais Eu ou menos. sei. Então tá bom. Vamos lá? Mas é pra cantar bonito ou é pra cantar normal? Uai, cantar bonito. Tá Vamos bom. fazer direito, Eu né? vou tentar, vou fazer o meu melhor. Vamos tá? lá. Tá bom. Então vai. Como é que é o comecinho? Tem Você colinha? quer o? Pode ser. Ai, ai, ô. Oba, oba, oba. Ai, 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 Oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. E esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Não sei o resto. Ai, ai, oba, oba, oba. Amei! Que bom que era do Jorge Benjor. A gente pode cantar. Amei, Águia Soberana! Ai, muito obrigada. Você deve ter feito muitas outras Águias Soberanas cantarem junto com a gente. Essa música? É, então essa vai. música é muito gostosa. Ela é tudo, eu amo ela. Nossa, ela é muito gostosa. E é muito brasileira, é uma coisa assim, não tem como você ouvir essa música e você não sentir orgulho, inclusive, de ser brasileira. Ah, o Jorge Benjor faz isso, né? Faz Eu isso. sinto mesmo. Nossa, é bom demais. Taj Mahal é muito bom também. Taj Mahal. E vocês já repararam que ele nunca conta o final da história, né? Do Taj Mahal. Ele fala, eu vou contar a história, teteretê, É e cadê o verdade. final da história? Não tem final da história, mas a música é boa mesmo Do assim. príncipe Shah Shah Jahan e a princesa... nananana, que eu não sei o nome dela. É. Acho que é Mahal, a princesa Taj Mahal, né? E a princesa... Do Mahal. Será? Ah, é. E a princesa do Tê, Mahal. tê, 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 tê. Ah, essa é carnaval. Nossa, Essa é carnaval também. É. Carnaval. Você sabe que essa música é uma das músicas favoritas da minha mãe. Eu lembro que quando ela estava no CTI, a gente cantava essa música. Essa era uma das músicas que a gente cantava para ela. E foi muito importante, porque essa música é super animada. Então, a nossa intenção lá era cantar músicas Dá um muito up. animadas. Para ela, sabe, sentir e recuperar. Então, essa música faz parte de um momento bem importante nosso, da nossa vida, da vida da minha mãe. Mãe, te amo. Um beijo pra você. Podcast das mães. Isso, é. Mas Nem é dia das mães, mas tá aparecendo. Ah, mas não tem como, não tem tem como. Quando a jeito. gente tem essa referência forte, ela sempre volta. Total. Gabi, Eu.
Você tem o microfone aberto agora para dar um último conselho para a mulher que está nos assistindo ou nos ouvindo agora sobre beleza, sobre autoestima, sobre cuidados consigo mesma. Qual conselho você traz para essa mulher? Olha, sem querer ser papo de coach, tá? Mas vai ficar um pouco. Mas baseado no meu trabalho hoje, eu acho que às vezes a gente tem que... Cuidado quando você vai tentar suprir uma falta com algo que tá fora, tá? Eu falo isso principalmente em procedimento, porque é o que eu trabalho. Porque às vezes essa falta tá dentro. E você vai ficar tentando encontrar a resposta fora e não tá. Ela tá muito mais perto de você do que você pensa. Uau, direto ao ponto. Direto ao ponto. Exatamente isso. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você está saindo deste episódio inspirada. E se você acredita que aquela amiga, outra mulher, vai se inspirar e vai amar receber essa inspiração através de você, seja uma mulher que inspira outras mulheres no dia de hoje. Compartilhe esse episódio com aquela sua amiga. Gabi, pra gente te acompanhar todos os dias, onde nós nos... Gabi Verde Podemos te Limão, encontrar. são todas as minhas redes sociais. Então, tudo é @Gabi Verde Limão. No YouTube é canal Verde Limão, mas se escrever Gabi Verde Limão, eu apareço também. A gente vai deixar aqui na descrição deste episódio. Sigam Gabi Verde Limão para você entender, conhecer e descobrir a verdade por trás do que funciona, o que não funciona. A Gabi não passa pano para o que não funciona. E você vai, além de aprender muito sobre beleza, cuidados, skincare, você vai se inspirar com a verdade, a autenticidade dessa águia soberana tão linda que esteve aqui conosco. Gabi, que Muito alegria te obrigada. receber aqui, Muito meu obrigada. amor. Tava morrendo de saudade, viu? Eu também. Muito obrigada. Depois eu vou aí te dar um abraço. Eu também. Obrigada por ter... Eu que agradeço o convite. É uma honra. Uma honra. Ainda tá gravando? Posso falar uma última coisa? Tá gravando? Lila. Essa é pras águias soberanas também. Mas a Lila apareceu pra mim num momento muito importante da minha vida, quando eu tava muito perdida em quem eu era. Você. Quando eu te procurei a primeira vez, que a gente se conheceu, que a gente acabou virando amiga, você apareceu num momento que eu tava muito em dúvida sobre como que eu podia ser eu, sendo que eu sentia que as pessoas pediam pra eu ser outra coisa, sabe? E você me ajudou a ter paz nesse aspecto. Que lindo. De verdade. Eu lembro que a gente até resgatou algumas histórias, inclusive o seu vô. Eu lembro que você teve insights durante um processo que a gente fez de mentoria, Sim. consultoria. E foi naquele momento, antes daquele momento, você estava... Ah, foi tudo. Foi o processo Aquela fase, inteiro. aham. Eu falei, eu preciso de alguém. Às vezes, a gente precisa de alguém. Por mais que a gente seja forte, saiba fazer as coisas independente, é bom ter alguém pra ajudar, sabe? Ajudar... Uma ajuda é sempre boa, a ajuda é sempre bem-vinda. Ainda mais de quem gosta da gente, sabe? Então, ter alguém que ajuda a gente ali a só alinhar, direcionar melhor. Às vezes, a gente tem tanto combustível pra ir pra algum lugar, mas você tá indo pro lugar errado. Aí, você só pega e faz assim... Plim, sabe? Só põe ali a cabecinha no lugar certo pra gente conseguir Direção. seguir, com certeza. Isso é muito importante, porque se a gente está seguindo na vida da gente uma direção que não faz sentido ou que não é a direção que a gente deveria estar indo, isso, apesar de parecer que é simples, e é algo que realmente é simples, mas isso pode trazer um impacto e um reflexo tão grande na vida da gente, de ter, às vezes, perdido tempo, de ter ou estar num caminho, numa direção que não tá fazendo a gente feliz. Ou que te afasta, né? Que te do seu afasta. caminho mesmo. Te afasta do seu caminho, te afasta da sua verdade, te afasta de quem você é. E às vezes a gente só precisa de alguém que nos lembre de quem nós realmente somos. Que linda! Você, Águia Soberana, que está aqui mais uma vez. É uma alegria te receber aqui também. Sigam essa maravilhosa Gabi nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Sigam também o Inspira Talks. Ative as notificações. Se inscreva no canal. Toda quarta-feira, ao meio-dia, um novo episódio vai ao ar. Se você ainda não me acompanha, @AlilaInspira em todas as redes sociais. Foi uma alegria, uma honra te receber aqui. Mais uma vez, Águia Soberano, para você que está aqui todas as vezes, ou você que acabou de chegar, seja muito bem-vinda e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!